no capítulo 21, versículo 25, segundo escreveu São Lucas. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu São Lucas, capítulo 21, versículo 25, tem como título: o sermão profético continua, a volta do Filho do Homem. Tema bem propício para o que nós estamos falando na noite desse dia. Diz assim: e haverá sinais no sol, e na lua, e nas estrelas, e na terra a angústia das nações, em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas, homens desmaiando de terror, na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto as virtudes do céu serão abaladas. E então virão ver o Filho do Homem numa nuvem com poder e grande glória. Ora, quando estas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. E disse-lhe uma parábola: olhai para a figueira e para todas as árvores, quando já têm rebentos, vós sabeis por vós mesmos, vendo-as, que perto está já o verão. Assim também vós, quando virdes acontecer estas coisas, sabei que o reino de Deus está perto. Em verdade vos digo que não passará esta geração até que tudo aconteça. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Amém? Os irmãos podem sentar em nome de Jesus. Nós vamos dar continuidade a esse trabalho sobre a volta de Cristo Jesus e o fim dos tempos. Trabalho que nós iniciamos há pouco tempo e estamos dando continuidade nesta noite, falando dos sinais que apontam para o retorno de nosso Senhor Jesus Cristo e o fim dos tempos. Nós já falamos dos falsos cristos, nós já falamos dos terremotos, da fome, que o Senhor mencionou que haveria de vir a este mundo. E os terremotos, quando eles ocorrem, nós fizemos uma abordagem aí, irmãos, de todos esses terremotos que têm ocorrido, os maiores terremotos de toda a história da humanidade. Nós mencionamos isso como sinal, como sendo um sinal ativo da volta de Jesus Cristo. Hoje nós vamos dando continuidade dizendo o seguinte: que a partir do momento que ocorrem esses terremotos eles provocam tsunamis. Nós temos aqui uma imagem de um tsunami provocado por um terremoto. Então, quando esse terremoto ele ocorre nos oceanos, eles provocam fortes tsunamis que atingem as cidades e ceifam milhares de vidas, como nós vamos ver. Então, os tsunamis, geralmente, eles são provocados pelos terremotos. Quando eles ocorrem em caráter marítimo. E Cristo Jesus disse que, aqui nesse capítulo que nós terminamos de ler, que haveria de ver bramido do mar e das ondas, que deixariam as nações angustiadas. Então, o bramido do mar e das ondas traria uma angústia para as nações, traria uma angústia para os povos. E isso nós temos visto acontecer a cada dia. Então, os tsunamis, eles são provocados pelos terremotos, como nós estamos mostrando nessa imagem. Eu vou pedir para o irmão passar mais um slide, por gentileza, sobre os tsunamis.
Então veja aí, claro que isso aí não é uma imagem real, mas é uma imagem do que pode acontecer com cidades próximas a oceanos. Com cidades próximas ao oceano, se porventura vir a ocorrer um tsunami gigantesco, com ondas gigantescas, cidades marítimas, cidades próximas ao oceano, cidades chamadas costeiras, elas podem vir a desaparecer, elas podem vir a sumir. Pode passar mais um pouquinho? Essa imagem é uma imagem real, não é uma montagem como a imagem anterior. Então essa imagem aqui, irmãos, foi do tsunami que ocorreu em 2004, em dezembro de 2004, na Indonésia, matando aí mais de 200 mil pessoas. Então essas ondas, chamadas de ondas gigantes, ocorreram na realidade, pegaram as pessoas de surpresa. Foi um terremoto que aconteceu no Oceano Índico e atingiu a Indonésia cheio, destruindo muitas cidades da Indonésia, matando mais de 200 mil pessoas. Então isso, Jesus disse que no fim dos tempos, o bramido do mar e das ondas deixariam as nações angustiadas. Então isso é um fato que a gente tem que estar atento, que a gente tem que estar associando com as Escrituras, para ver se isso está acontecendo ou não, se o cumprimento profético das Escrituras está se cumprindo nos nossos dias ou não. Passa mais um pouquinho, meu santo. Essa não é uma imagem real, mas é uma imagem novamente do que pode acontecer. Acho que o irmão voltou. Avança um pouco. Essa aqui é real novamente. Foi o terremoto da Indonésia. Foi o terremoto que houve no Oceano Índico, matando mais de 200 mil pessoas, como mencionei. Casas, prédios, cidades, tudo foi levado pelo mar, pelo oceano, pelas ondas gigantes. Então isso não aconteceu na realidade, não foi uma coisa que nós estamos inventando, que nós estamos dizendo, ó, isso aqui pode acontecer, isso já aconteceu e vem acontecendo. Então isso é um sinal da volta de Cristo Jesus. Nós não temos dúvida disso. Nós não temos dúvida do que estamos falando aqui. Pode avançar, meu querido. Vejamos aqui então. Então, um dos sinais que Jesus disse foi os terremotos. Esses terremotos, eles provocam tsunamis. Outro sinal que Jesus falou foi das pestes. Ele disse: haverá pestes. Então, nós temos aqui uma pesquisa sobre os tipos de peste que atingiu ou tem atingido o mundo durante a sua ocorrência. Então peguei as pestes que assolaram a humanidade desde a Idade Média para cá. Então veja, peste bubônica em 1334 a 1348. Veja que foi no período chamado de Idade Medieval, período chamado de Idade Média. Ela virou uma pandemia, porque ela assolou toda a Europa durante o século XIV e dizimou aproximadamente 1/3 da população europeia. Essa peste bubônica também foi chamada de peste negra. Isso aqui assolou a Europa no século XIV, no século XIV. Deixou a população da Europa totalmente dizimada. Ela tentou voltar agora no século XXI na China, mas houve um controle das autoridades e isso não aconteceu. Novamente aqui, varíola. A varíola assolou a humanidade no século XVIII, no século XIX e no século XX. Século XVIII, XIX e XX. Essa varíola é uma doença infecto-contagiosa causada por esse vírus aqui, ortoposvírus. Outra doença que assolou a humanidade foi a gripe espanhola. A
gripe espanhola ocorreu logo após a Primeira Guerra Mundial, em 1918 e 1919. Ficou conhecida devido ao grande número de mortos na Espanha. A primeira pandemia do século XX. Chama pandemia porque atinge o mundo como um todo, ou uma parte do mundo como um todo. Então veja, ela contaminou mais ou menos entre 20% e 40% da população mundial e matou mais de 40 milhões de pessoas, essa gripe espanhola. A gripe asiática, em 1957 a 1958, foi o vírus H2N2, fez suas primeiras vítimas na China, onde teve seu primeiro isolamento. Em 2 meses a doença se espalhou por Hong Kong, Singapura, Índia e todo o Oriente. Depois foi a vez da África, a Europa e por último os Estados Unidos, onde ela causou a morte de aproximadamente de 70 mil pessoas. Então nós estamos vendo, irmãos, que a peste bubônica, a varíola, a gripe espanhola, a gripe asiática são pestes que o Senhor falou que haveria de ocorrer no final dos tempos. Avança mais um pouco aí, vamos ver. Tifo epidêmica, também chamado de exantema, foi uma importante causa de epidemia antes da Segunda Guerra Mundial. Então essa tifo epidêmica também causou epidemia na Europa antes da Segunda Guerra Mundial. A síndrome respiratória aguda grave foi a primeira pandemia do século XXI. Teve início na China e se espalhou para mais de 26 países nos 5 continentes. Mais de 8 mil pessoas foram infectadas e cerca de 744 pessoas morreram. Hoje nós temos um controle, as autoridades já têm um controle maior para evitar que essas pestes se propaguem com maior rapidez, apesar da globalização também favorecer o espalhar, podemos assim dizer, dessas doenças. Só que hoje nós temos como controlar um pouco mais. Na época passada não. Avança mais um pouquinho aí, meu. Propagação do vírus da gripe suína não tem precedentes, afirma a Organização Mundial de Saúde. Isso nós vimos acontecer recentemente. E hoje nós temos que tomar muito cuidado. Recentemente aqui em São Paulo, muitas pessoas têm morrido devido ao vírus da H1N1 chamada gripe suína. Isso são pestes, irmãos, que a Bíblia fala que no final dos tempos haveria de ocorrer. Então essa gripe suína também é uma delas, entre outras. Vejamos. A partir do momento que se tem um grupo de pessoas infectado por uma determinada doença, essa doença vira uma epidemia, atinge um número maior e depois tende a virar uma pandemia, atingindo uma cidade, um país, um continente. Para que isso não venha a ocorrer, tem que se isolar as pessoas, levando as pessoas para uma quarentena. Deixa o grupo que está contaminado isolado em um determinado lugar para evitar que essa doença se propague, atingindo um número maior de pessoas. Isso, irmãos, o que nós estamos mostrando nessa noite são sinais reais da volta de Cristo. E ele disse que no final dos tempos haveria pestes. Pode avançar, meu querido. A peste negra, que ocorreu na Europa lá no século XIV, como eu mencionei para os irmãos, ela deixava o corpo da pessoa dessa natureza. Muitos frades chamados de franciscanos, eles morreram porque eles não sabiam como lidar com essa doença. E eles tinham contato com as pessoas que estavam
e eles acabavam sendo contaminados e acabavam morrendo. Isso foi um fato real. Pode avançar. Isso. Varíola. Veja o estado que a varíola deixa uma pessoa. Jesus disse que no final dos tempos haveria pestes. Isso aconteceu. Então veja aí como que a varíola deixa uma pessoa totalmente arrasada. Pode avançar. Outro sinal, irmãos, da volta de Cristo, além das pestes que ele falou, de pessoas que viriam em seu nome, de fome, de guerra, de terremoto, de tsunamis, de pestes. E esse sinal aqui é um dos que chama mais atenção. São os sinais nos céus. Jesus disse que no fim dos tempos haveria de ter sinais nos céus. Como que é visto esse sinal no céu, presbítero? Ele é visto a olho nu? Pode até ser. Mas a probabilidade de se ver esses sinais, vamos chamar de olho eletrônico, de olho tecnológico, e que através desse olho eletrônico, desse olho tecnológico, consegue-se detectar sinais que através a olho nu o homem não consegue detectar. São coisas que nós vamos mostrar nessa noite para os irmãos, que estão ocorrendo e muitos nem sabem que isso está ocorrendo. Então Jesus disse que no fim dos tempos haveria sinais nos céus. A leitura que nós fizemos de Lucas diz: haverá sinais no sol, na lua, nas estrelas, na terra as nações angustiadas pelo bramido do mar das ondas, os homens se esvaiando de terror na expectativa das coisas que sobreviriam ao mundo, porque as virtudes dos céus seriam abaladas. Um desses sinais que está ocorrendo nos céus e que demonstra que o fim dos tempos está chegando e que a volta de Cristo está bem próxima, são as erupções solares. São as explosões que estão ocorrendo no Sol, como nós vamos mostrar para os irmãos. Essas erupções solares são explosões na superfície do Sol, causadas por mudanças repentinas no seu campo magnético. A atividade na superfície solar pode causar altos níveis de radiação no espaço sideral. Nós sabemos que o Sol é o astro-rei do sistema solar e que proporciona a vida aqui no nosso planeta. E que sem esse Sol não tinha como ter vida aqui. Então nós dependemos do Sol, mas o Sol que pode dar a vida ou proporcionar a biosfera, ele também pode destruir. Pode avançar, meu querido, veja aí. O vento solar. O que é esse vento solar? O vento solar é a denominação utilizada para uma grande corrente ou fluxo de intensidade variável composta de íons, prótons e elétrons, principalmente do gás hélio, que possui grande velocidade por se tratar de partículas altamente energéticas, pela proximidade do Sol e que se deslocam de forma radial, afastando-se do centro do Sol. A velocidade de deslocamento de tais partículas pode chegar a 1,5 milhão de quilômetros por hora, ou 400 quilômetros por segundo. Espalha-se em todas as direções, passando inclusive pela Terra, tendo origem nas erupções solares. Então o que é que está dizendo aí? Está dizendo que quando ocorre uma erupção solar, essa erupção solar provoca um vento que os cientistas chamam de vento solar, que viaja em várias direções pelo espaço, e eles destroem o que eles encontram pela frente, desde que esteja dentro do raio de ação desse vento solar. Acontece que a Terra ela é protegida, como nós vamos mostrar, por um campo
chamado campo magnético. E quando esse vento solar ele chega na atmosfera, na nossa atmosfera, ele não penetra com tanta intensidade porque ele já vem fraco e a Terra, o campo energético da Terra, ele nos protege dessas erupções solares, desses raios ou desse vento solar. Pode avançar, meu querido. Veja aí, as erupções solares. Há 3 espécies de erupções solares, 3 tipos. Aqui nós estamos vendo é uma imagem da superfície solar que é tirada essa foto por um telescópio que o cientista, possivelmente a NASA, tem enviado para estar focalizando o Sol, tirando foto do Sol constantemente para ver as mudanças que estão ocorrendo no Sol. Então as erupções solares, há 3 espécies. As de classe X são as mais significativas e explosivas, a ponto de atingir profundamente o espectro eletromagnético da Terra, interrompendo temporariamente transmissões de rádio em todo o globo e provocando turbulências radiativas prolongadas. Então dizem os cientistas que essas erupções solares de classe X, elas provocam interrupções de programas de rádio, de televisão. Se ocorrer uma intensidade que esteja fora daquilo que os homens imaginam, pode derrubar satélite, pode provocar uma série de coisas que atrapalham a vida na Terra. Pode destruir rede elétrica. Então hoje, o homem, a ciência, está muito preocupada com as atividades que está acontecendo no Sol. Veja que Jesus falou que no fim dos tempos haveria sinais no Sol. As erupções de classe M são as erupções de média intensidade e que afetam as regiões dos polos e rápidos bloqueios nas emissões radiofônicas. Então, essas erupções de classe M, ela atinge os polos, ou o polo norte ou o polo sul do planeta, e provoca bloqueio nas emissões de rádio, nas emissoras de rádio, televisão, etc. Essas erupções de classe M. E as erupções de classe C são pequenas erupções e não afetam o planeta. Então nós estamos vendo que o Sol ele tem 3 tipos de erupções. A pior é a de classe X, que os cientistas classificaram como erupções de classe X. Pode avançar, por gentileza? Então nós temos uma imagem aí do Sol. Veja aí o globo, o Sol, e como ele está em constante atividade, ele não está parado, apesar de se dizer que o Sol é estático, mas ele está em atividade, e ele vai tendo essas explosões, essas erupções na sua superfície, que provocam o vento solar que viaja em várias direções do espaço. Pode avançar, meu querido. Já imagem aí? Possivelmente se trata de uma aurora boreal. Essa aurora boreal é um evento que ocorre devido às erupções solares, que diz aqui, os dias de baixa atividade solar estão acabando. O astro-rei está entrando novamente no período conhecido como máximo solar. O sinal mais recente disso foi que na última segunda-feira a Agência Espacial Norte-Americana, a NASA, registrou a maior erupção do Sol desde 2005. Isso foi no ano de 2012. Então, no ano de 2012, ano passado, foi registrada a maior erupção solar pela NASA desde 2005. Então, eles estão preocupados, os cientistas estão preocupados devido ao que está ocorrendo nas atividades solares. Porque essas atividades solares tendem a atingir a Terra. A Terra, irmãos, é o terceiro planeta do sistema solar. Nós temos Mercúrio, Vênus e Terra. Então, mais próximo a Mercúrio, depois nós temos Vênus, depois nós temos a Terra. E a Terra está justamente no campo onde se chama biosfera, onde
proporciona a vida aqui nesse planeta. Avança, por gentileza, filho. Vamos ver o que é que diz aqui as pesquisas. Erupção solar envia partículas na direção da Terra, diz Centro Espacial, março de 2012. Isso é uma pesquisa do que aconteceu no ano de 2012, no mês de março. Uma forte erupção na superfície do Sol, somada com a temporada de tempestades, enviou ondas de plasmas e partículas que alcançarão a Terra, conforme informou nesta segunda-feira, dia 5, o Centro de Prognósticos Climatológicos Espaciais. Esse centro, operado pelo Serviço Meteorológico Nacional dos Estados Unidos, indicou que o clarão foi de classe X1.1, e que significa que se trata de uma das mais poderosas erupções solares. O fenômeno aconteceu a 1h13 desta segunda-feira, dia 5 do mês de março de 2012. Então isso aconteceu e as pessoas, às vezes, nem sabem que isso aconteceu. Nem sabem que houve essa erupção solar de grande intensidade e que os cientistas ficaram preocupados. Até porque, irmãos, a NASA ou os cientistas, eles não vão divulgar isso na mídia. Por que não vão divulgar isso na mídia? Para não trazer problemas para a sociedade. Nós já temos tanto problema, mas nós vamos ficar aí parados, não vamos ser apanhados de surpresa devido a um acontecimento desse, ou devemos estar informados? Porque isso é um cumprimento profético daquilo que a Escritura diz: haverá sinais do sol. Então nós estamos vendo de uma coisa que os cientistas estão observando através da tecnologia, estão mostrando o que está acontecendo, e parece que a humanidade não está acordada. Pode avançar, meu querido. Veja aí o que acontece. Veja aí como que é. Aqui é a superfície solar e as explosões que estão acontecendo. Isso aqui, eu não sei qual é a dimensão de uma explosão dessa, mas a Terra é como se fosse uma bolinha menor do que essa bolinha vermelha que eu estou mostrando para os irmãos. Então veja que uma erupção dessa destrói tudo. Se isso chegar a atingir o planeta Terra, uma erupção dessa natureza, acabou, já era. Então nós temos que estar atentos. Claro que não vai acontecer assim. Veja aí a superfície da Terra, a superfície do Sol, como que ele é. Aqui um planeta que está próximo, não é a Terra, mas veja como que é a superfície solar. Pode ir. Como mencionei para os irmãos, essas erupções solares, elas não nos atingem em cheio, porque a Terra, ela tem o seu campo magnético. Então veja que nós temos o globo terrestre, a orientação norte e sul, e aqui nós temos o campo magnético da Terra. Isso aqui é o campo magnético da Terra, que protege a Terra dos raios solares. Então esse campo magnético protege a Terra dos raios solares, de meteoros, de meteoritos, que viajam pelo espaço. E o que provoca a formação desse campo magnético é o núcleo terrestre, que provoca o sistema de rotação, ferro fundido líquido no seu núcleo, que faz com que a Terra gire no seu sistema de rotação, e ao mesmo tempo que ela está girando, ela está criando esse campo magnético para proteger os seus habitantes, quem habita nesse planeta, de raios solares, de meteoros, de meteoritos. Então tudo isso está acontecendo. Tudo isso são coisas que ocorrem e às vezes a gente não sabe. Acontece que esse campo magnético, segundo o que se diz, segundo o que a ciência diz, está diminuindo. E nós vamos ver o porquê que ele está diminuindo. Se esse campo, só volta lá, irmão, se esse campo não existisse,
talvez não existia vida aqui na Terra. Por que existe a vida aqui na Terra? Porque existe esse campo que protege a Terra de raios solares e de outros objetos, como nós falamos, que viajam pelo espaço. Vamos ver. Anomalias detectadas na Lua. Então nós temos aqui uma imagem que mostra a Lua nas suas fases, a Lua nova, o quarto crescente, o quarto minguante e a Lua cheia. Como que a Lua se apresenta no céu? Veja que nós lemos um texto aqui no Evangelho de Lucas, que Jesus disse: haverá sinais no sol e na Lua. Anomalias foram detectadas na Lua. Aqui não tem nenhuma anomalia nessa imagem aqui. Aqui é como ela se apresenta em cada uma das suas 4 fases. Avança mais um pouco aí, meu querido. Aqui novamente como ela se apresenta dentro de cada dia de um mês, como que ela é vista no céu, como que ela é vista no espaço. Isso está à disposição dos irmãos. Não pode pesquisar, não vão encontrar isso aqui. Pode avançar. Vamos ver o que está acontecendo. Anomalias detectadas na Lua. Quarto crescente em forma de U. Foto do dia 27 de 2 de 2012. Então essa foto foi tirada por um telescópio no dia 27 de 2 de 2012, outro centro de observação que existe por aí. Então no dia 27 tiraram essa foto. A Lua está em forma de U. Olha a U aqui, ó. Em forma de U. Mas o que é que está acontecendo? As fases da Lua, que tanto está surpreendendo os observadores. O que é que está acontecendo com a fase da Lua? Que os caras estão ficando pirados, que eles estão preocupados. O que é que está acontecendo? Qual é a função da Lua? A Lua tem a função de controlar as marés dos oceanos e mares na Terra, para que as águas dos oceanos e mares não inundem a Terra. Então essa é a função da Lua. Então veja, o problema são essas fotos tiradas em fevereiro deste ano de 2012. Vamos ver, avança aí. Veja que ela está aqui novamente em forma de U. E aqui tirada em forma de U por um telescópio. Avança. Vamos ver, não vimos o problema ainda. Problema. Ambas são fotos do hemisfério norte, pelo que se supõe uma clara anomalia, já que a Lua crescente deveria ser vista como um D e não em forma de U, como aparece na imagem fotografada. Então a Lua, desde que se observa, nesse tempo que eles tiraram, ela tem que ser vista como um D e não em forma de U, como ela está sendo vista. Há 3 luas ou 3 meses que se observa a Lua assim. Começa assim, começa em crescente em forma de U e não em forma de D, como era habitual até agora. E conforme passam os dias e aumenta a crescente ou a Lua crescente, ou seja, a parte do disco lunar visível iluminada, vai se colocando dia a dia em sua posição normal, até agora em D e até a Lua cheia. Então ela tinha que começar em D, forma de D, e continuar em forma de D. Ela está começando em forma de U, depois ela passa para D, como ela deveria estar. E os caras estão preocupados porque ela está começando em forma de U. E aí é que está o problema. Seria como efetivamente se estivesse oscilando por causa de alguma força desconhecida. Na fase minguante ocorre o mesmo, mas colocando dia a dia em posição de U invertida até a Lua nova. Então, os cientistas observaram isso, estão observando, e eles estão dizendo que é como se tivesse uma força poderosa que está causando anomalias na Lua. Então Jesus disse que ao fim dos tempos haveria de ocorrer sinais na Lua. Vamos ver se dá para a gente abordar isso hoje ainda.
outro planeta do sistema solar. Os corpos celestes serão abalados. Jesus disse aqui nessa leitura que nós fizemos, no capítulo 21, versículo 25 de São Lucas, que no fim dos tempos os corpos celestes seriam abalados. Esse aqui, essa imagem, é um planeta do sistema solar chamado Saturno. E o que está preocupando os cientistas é que eles têm, irmãos, os telescópios de observação. E desde que eles colocaram no espaço esses telescópios de observação, que eles começaram a observar esses planetas, a Lua, etc., o Sol, como nós mencionamos, não tinha o que está acontecendo agora. Então veja aqui, o que é que está acontecendo? Tempestade bate recorde em Saturno. Então eles começaram a observar que em Saturno está acontecendo uma tempestade que antes das observações não tinha. Que quando eles observavam isso através dos seus telescópios, eles não viam isso. E agora eles estão vendo. Então eles estão muito preocupados com isso. Avança um pouquinho aí. Jesus disse que os corpos celestes seriam abalados. As tempestades em Saturno fazem tempestades terrestres se tornarem insignificantes. Por quê? Porque Saturno é bem maior do que a Terra. Então as tempestades que ocorrem lá fazem com que as tempestades aqui na Terra fossem nada. A tempestade que ocorre no hemisfério norte de Saturno já é recordista, mesmo para os padrões gigantescos desse planeta gasoso. A tempestade mostrada aqui nesta foto, na anterior, como nós vimos na imagem, obtida pela sonda Cassini da NASA, já dura 200 dias consecutivos. A tempestade circunda o planeta e quebra um recorde estabelecido por uma tempestade que atingiu Saturno em 1903, durante 5 meses. Assim como Júpiter, Saturno é composto principalmente de hidrogênio e hélio. Seu volume é de 755 vezes maior do que o volume da Terra. Então é um planeta bem maior do que a Terra. E está acontecendo uma tempestade desse planeta gasoso que os cientistas não estão conseguindo entender o que é que está acontecendo na realidade. Avança um pouquinho. Ou então não estão querendo divulgar para a humanidade. Então veja aqui os anéis de Saturno, como o planeta é visto nessa posição inclinada. E isso aqui é uma foto tirada por um desses telescópios. E o que chamou a atenção foi essa mancha aqui, ó. Essa mancha em Saturno é fogo. É uma mancha de fogo. É como se o planeta começasse a se encandecer, a pegar fogo. Saturno estava se encandecendo. Avança um pouquinho aí, meu querido. Então eles ficaram preocupados porque, volta lá naquela imagem primeiro. O planeta deveria ser visto assim. Numa outra foto, avança agora, foi visto já nessa posição e desse jeito aqui, ó, vermelho, como se ele estivesse pegando fogo. E aí eles ficam preocupados: o que está acontecendo? Por que o planeta Saturno está tendo esse tipo de atividade? Por que a Lua está tendo suas anomalias que não existiam? Por que está acontecendo erupções do Sol? Vamos avançar um pouco. Júpiter, o maior planeta do sistema solar. O maior planeta do sistema solar é Júpiter. Também está acontecendo coisas, sinais nesse planeta que está preocupando a ciência. Júpiter está derretendo? Sim, é o que dizem os cientistas. Novas simulações sugerem que o núcleo desse planeta, do nosso sistema solar, está se liquefazendo. E de acordo com esses novos dados, astrônomos atribuem isso. Vejam a recente
e atordoante descoberta de um novo e estranho planeta situado além do nosso sistema solar. Não entendi, então eu vou explicar. O que os cientistas estão dizendo é que a força que está provocando mudanças nos planetas do sistema solar, na Lua, em Saturno, em Júpiter, no Sol, é um estranho planeta que está situado muito além do sistema solar. E tudo indica que esse planeta, ele vem viajando em direção ao sistema solar. E a sua presença provoca essas mudanças, porque ele tem uma força muito grande. Só para a gente ter uma ideia, irmãos, como isso é tão real, o nosso planeta Terra, ele mantém a Lua, segundo o que se diz, é que ele capturou a Lua há um tempo passado na sua formação, e ele segura a Lua nessa distância que a Lua está. A força da Terra segura a Lua a distância que a Lua está, para controlar as marés dos oceanos. O Sol, que é o astro-rei do sistema solar, ele tem uma força tão grande que ele consegue segurar os 8 planetas que circundam em torno dele no sistema solar. Então veja que o Sol tem uma força terrível. E os cientistas estão dizendo que está vindo em direção ao sistema solar um estranho planeta que possivelmente está provocando mudanças no sistema solar, nos planetas e nos outros astros. Avança um pouquinho aí, meu querido. A Terra, o polo magnético da Terra está mudando de lugar. Então nós estamos vendo, houve mudanças no Sol, na Lua, Saturno, Júpiter, o nosso planeta Terra. Ele tem um polo magnético que cria aquele campo magnético que estaria aqui em volta dele, e a orientação norte e sul. E os cientistas estão dizendo que esse planeta, o seu polo norte, está mudando de lugar. E parece que a Terra ela tem uma inclinação de 23 graus, alguma coisa dessa natureza. E esse polo norte está mudando de lugar. A gente vê constantemente reportagens de grupos de baleias, de peixes, principalmente as baleias, que às vezes se encalham nas praias por aí. E aí a gente fica pensando, como que pode? Esses animais, eles são orientados por linhas energéticas dos oceanos por milhões e milhões de anos e nunca erram o caminho. Eles fazem o mesmo caminho e não erram. E agora eles estão fazendo o mesmo caminho, então não param nas praias e às vezes se encalham. Por que isso está ocorrendo? Por causa da mudança do polo magnético do planeta. Possivelmente seja isso. Avança aí, meu filho. Vamos ver o que é que a ciência diz. O polo magnético da Terra está mudando de lugar. O norte magnético do nosso planeta está lentamente se movendo cerca de 60 km por ano em direção à Rússia. E nenhum cientista sabe explicar exatamente o porquê que isso está acontecendo. Então o polo do planeta Terra, o polo norte, está se movendo cerca de 60 km por ano em direção à Rússia. E o cientista não sabe, mas o que está acontecendo? A gente vê que mudanças climáticas estão ocorrendo constantemente. Isso aí a gente está sentindo na pele. Nós estamos sentindo na pele isso. Onde ocorria determinados fenômenos, não ocorre mais. E isso é por causa dessa mudança do polo magnético do planeta. Aqui um cientista chamado Arnold
Chuliat, geofísico do Instituto de Física do Globo de Paris, afirma que existe preste atenção nisso aqui, uma misteriosa força magnética que está empurrando o norte magnético do planeta Terra para um novo local. Então, segundo esse geofísico francês, ele está dizendo que tem uma força magnética que está empurrando o polo norte do planeta para um outro local. Segundo o pesquisador, a força vem do fluxo do centro ferro derretido que forma o nosso planeta, de onde surge o campo magnético. Avança um pouquinho aí, meu querido. Então veja aí, o polo magnético da Terra está mudando de lugar. Ele tinha que estar nessa posição, não bem nessa posição, mas inclinado cerca de 23 graus de alguma coisa, circulando o seu núcleo para criar esse campo magnético que protege a Terra. Cientistas já descobriram que a força do campo magnético do planeta diminui muito nos últimos 2 séculos, ou diminuiu muito nos últimos 2 séculos. Um fato que faz com que alguns especialistas acreditem que o campo poderia desaparecer completamente nos próximos 1000 anos. Mas nós não vamos nem estar aqui. Eu sei disso. Mas isso em relação a estudos geofísicos, isso não é nada. Isso não é nada. Isso é em relação a estudo vida humana. Mas em estudos, podemos chamar de estudos geofísicos, isso não é nada. Então se diz que o campo está desaparecendo e pode desaparecer. Outros cientistas acreditam que isso se deve simplesmente a flutuações nesse campo. Então eles ficam com esse tipo de pensamento. Vamos avançar um pouquinho aí. Isso é uma linguagem muito técnica, um pouco difícil de compreender. Mas veja, se a primeira teoria se concretizar, que o campo está mudando de lugar, o polo norte magnético da Terra está mudando de lugar, se essa primeira teoria se concretizar, o processo terá consequências catastróficas sobre a civilização humana e a natureza. Sem o campo magnético, nada nos protegerá das radiações que vêm do espaço, e o clima ficará completamente maluco, e o sol queimaria todos os nossos serviços de navegação e a comunicação, além de fritar todos nós. Além disso, milhares de espécies de animais que migram ficariam completamente perdidas, o que afetaria várias cadeias alimentares em todo o mundo. Então nós não estamos dizendo, irmãos, que isso vai acontecer, mas os cientistas estão dizendo que se isso acontecer, se o polo magnético realmente mudar de lugar, o campo magnético do nosso planeta some. Se esse campo magnético do planeta sumir, a probabilidade de acabar a vida humana aqui acabou. Por quê? Porque nós ficaríamos vulneráveis aos raios solares, principalmente, às erupções solares, principalmente, porque sumindo o campo magnético, some isso aqui também, o polo magnético sumindo, some também o campo magnético que protege a Terra. Mas vamos avançar um pouco aí, vamos ver o que nós temos. Reportagem, sexta-feira, 10 de junho de 2011. Vamos ver o que é que diz a NASA. NASA está escondendo informações sobre um evento espacial catastrófico. É o que diz a reportagem desta sexta-feira, 10 de junho de 2011. Não querendo causar pânico generalizado ou algo similar, mas após o nosso post anterior sobre as manobras militares da OTAN e da declaração recente de Barack Obama, achamos propício trazer a seguinte notícia publicada no site, está ali o nome do site, dia 29 de maio passado. Vamos simplesmente chamar o dia de hoje, o dia do alerta. É o que diz a reportagem. A NASA e a Agência Espacial Europeia, ESA, têm alertado
Um desses alertas era para aquela erupção solar que ocorreu em março de 2012, que muitas pessoas ficaram sabendo. Chamando isso de super eventos únicos de tempestade solar, a NASA alerta que chamas solares podem atingir a Terra e derrubar a infraestrutura tecnológica do hemisfério norte, levando todos ao nível tecnológico do final do século XIX. O que é que está dizendo aí? Eles estavam com medo das erupções solares que ocorreram em março de 2012 derrubarem satélites que estão no espaço. E veja que hoje nós dependemos do satélite para tudo, todo tipo de comunicação, transação bancária, movimentação de dinheiro, etc. Se isso acontecer, segundo o que se diz, a Terra voltaria para o final, para uma tecnologia, como se nós estivéssemos vivendo no final do século XIX. Orientações para voo e etc. Interessante é que para eles só existe tecnologia no hemisfério norte. Então eles estavam falando de que isso poderia ocorrer no hemisfério norte, derrubando o satélite, acabando com a tecnologia, a rede mundial de computador, etc. Mas isso não ocorreu. Mas veja, irmãos, que o alerta está dado. Avança mais um pouco aí, meu querido. Reportagem, o que diz mais a reportagem? A Rússia também tem se preocupado com a situação. E agora um eminente astrofísico chamado Alex Dmitriev alega que está acontecendo é muito pior do que a NASA e a ESA admitem. Cientistas da NASA descobriram em 14 de julho de 2010 que nosso sistema solar está passando por uma nuvem energética interestelar. Esta nuvem de gás que é altamente energizada e está perturbando e atrapalhando o Sol, em um conjunto com que já enfraquecido o escudo magnético da Terra, o mundo está se tornando indefeso contra essas erupções solares, bem como contra a intensa radiação. A NASA e a Agência Espacial Europeia emitiram um alerta de tempestade solar para 2012 sem precedentes. Foi a tempestade solar que ocorreu em março de 2012. Então veja, irmãos, que a ciência, ela sabe do que está ocorrendo, ela sabe do que está acontecendo, e nós temos que alertar as pessoas e mostrar que esse tipo de atividade que está acontecendo agora no nosso sistema solar está previsto nas Escrituras, que Jesus já falou que no final dos tempos esses eventos catastróficos eles haveriam de ocorrer, e nós temos que estar atentos a isso. Avança mais um pouquinho, meu querido. Cometa Eleni. Talvez alguém diga, eu nunca nem ouvi falar disso. Então vai ouvir falar disso agora. Cometa Eleni. Os cometas são corpos celestes formados por gelo, gás e poeira que viajam pelo espaço. Eles têm as suas órbitas e eles viajam pelo espaço seguindo uma rota que já está pré-determinada por eles, sei lá, por uma força gravitacional, possivelmente uma força espacial, e ele acaba percorrendo esse espaço. Me parece que em 1986 passou próximo ao nosso planeta, ao nosso sistema solar, o cometa Halley, que passa no sistema solar a cada 70 anos. Esse cometa Eleni, ele passou na Terra ou no sistema solar agora, recentemente, em 2010, 2011, e os cientistas observaram, deram esse nome porque é o nome do cientista, um amador russo que descobriu esse planeta, esse cometa no sistema solar. Acontece que quando esse cometa, ele passa pelo sistema solar e ele está alinhado com algum
sistema solar, Terra, Marte, Júpiter ou outro planeta qualquer, ele acaba provocando terremotos na Terra. Ele acaba provocando tremores de terra. Então, muitos desses tremores de terra são ocasionados por corpos celestes que passam no sistema solar quando eles estão alinhados com algum planeta do sistema solar, com a Lua, etc. E se ele vir na órbita de um planeta e ele bater nesse planeta, aí acaba tudo. Aí fica difícil. Então esse cometa Helen, ele passou recentemente, e os observatórios astronômicos perceberam que ele passou recentemente no nosso sistema solar. E às vezes a gente nem ficou sabendo disso. Avança mais um pouquinho aí, meu querido. Cometa Helen é destruído e acaba com o rumor, porque tinha-se o medo desse cometa Helen dar uma volta, retornar e ele vir cheio e bater na Terra. Então a NASA divulgou que esse cometa ele passou realmente no sistema solar, mas quando ele passou próximo ao Sol, ele foi destruído pelas radiações solares. Foi o que a NASA divulgou. É o que a reportagem, aqui é uma reportagem que está mostrando aqui, ó. Então nós temos aqui, ó, como que são formados os cometas, são formados por gelo, gás, rocha, poeira, etc. Então a NASA divulgou que esse cometa, quando ele passou próximo ao Sol, ele foi destruído. O Sol destruiu ele e acabou. Vamos ver? Avança mais um pouquinho. Aqui é ele, ó, o cometa aqui, a cauda do cometa. Isso aqui é gelo, pedra, poeira, e ele vai viajando pelo espaço. Isso aqui são estrelas que estão no espaço, é o espaço sideral. Avança mais um pouco aí, meu querido. Agora vem o X da questão. Nós vimos no slide anterior que a NASA disse: o cometa Helen passou no sistema solar, se aproximou do Sol, e o Sol destruiu o cometa Helen. Mas em outra reportagem, NASA continua monitorando o Helen. Olha aí, como que a NASA continua monitorando o negócio que foi destruído? Então alguém não está falando a verdade para a gente. Tem alguém que está nos enganando, que não está mostrando. Aqui nós temos, irmãos, o sistema solar, Sol ao centro, olha lá, Mercúrio, que é o planeta mais próximo, Vênus, a Terra, Marte, e aí vai por aí agora. O cometa está aqui, ó. Essa linha azul que nós estamos vendo aqui foi a trajetória do cometa, ou a Terra aqui, ó, onde ele passou aqui. E a NASA continua observando ele. Então veja que essas agências espaciais, elas nunca divulgam toda a verdade que a humanidade precisa saber. E se a pessoa não estiver antenado, não estiver pesquisando, não estiver observando, ele fica sem saber o que está acontecendo. E aí, já pensou se um negócio desse bate na Terra? Muitas pessoas nem sabem o que aconteceu, porque não foi divulgado. Então os caras estão observando através de telescópio, através desses telescópios, de agências que eles colocam para observar esses corpos celestes que viajam pelo espaço. Avança mais um pouquinho aí, meu querido. Olha o cometa aqui, ó. Olha como que é. Gelo, poeira, a cauda do planeta. O cometa. Avança mais um pouco. Sem núcleo, o cometa Helen reaparece em forma de nuvem. A imagem foi registrada no dia 22 de outubro de 2011 pelo observador de satélite astrônomo amador italiano Ronald Ligustri, que utilizou um dos telescópios robóticos da rede mundial GRASS instalado no Novo México. Então, olha, a NASA disse que tinha sido destruído quando passou próximo ao Sol. Depois ela começou a monitorar a trajetória dele. Vem agora um outro astrônomo e observa que o cometa ele ainda está
no espaço, que ele não foi destruído coisíssima nenhuma. Avança mais um pouquinho, meu querido. Veja aí, aqui é quando eles se alinham, os planetas se alinhando, ou os cometas se alinham com a Terra, com a Lua, ou com outro planeta do sistema solar, eles provocam terremoto, o alinhamento desses corpos celestes, eles acabam gerando terremotos. Então veja, 3 de setembro de 2010, terremoto na Nova Zelândia. Houve um alinhamento aí de planetas com o cometa. 27 de fevereiro de 2010, terremoto no Chile. 11 de março de 2011, terremoto no Japão. Nós vimos o que aconteceu no Japão, um tsunami gigantesco. Setembro, 27 de setembro, e assim vai os terremotos que ocorrem devido ao alinhamento dos cometas com os planetas. Avança mais um pouquinho para a gente concluir por hoje. Científicos chineses dizem que está detrás do cometa OVNI. Aí é um negócio terrível, eu não vou nem divulgar muito esse assunto. Então está dizendo aí, ó, cientista, isso é uma reportagem que está em castelhano. Eu não sei ler castelhano, mas o que está, eu vou divulgar isso, vou mostrar para os irmãos o que é que a reportagem está dizendo. Então os cientistas, observando esses cometas, ou esse cometa Elenin, que se desloca pelo espaço, que está se deslocando pelo espaço e fazendo a sua trajetória. Hoje ele não está mais no sistema solar, ele já foi embora, já passou. Ele não bateu na Terra, ele não bateu em nenhum planeta do sistema solar, ele passou e foi embora. Então, os cientistas, por exemplo, um cientista de uma agência chinesa, ele mencionou uma reportagem de haver a probabilidade, eu estou dizendo que isso é real ou não, sim ou não, de haver a probabilidade de OVNIs estarem vindo escondido atrás do cometa. É uma reportagem, isso aqui, irmão, não é uma coisa que eu estou criando, que eu estou inventando, foi uma reportagem que foi divulgada quando esse cometa, chamado cometa Elenin, passou pelo sistema solar. Então os cientistas, através de observação, eles não trabalham em cima daquilo que eles acham, mas eles trabalham em cima daquilo que eles estão vendo, e eles estão observando que havia uma probabilidade de OVNIs estarem se deslocando por detrás do cometa Elenin, ou juntamente com o cometa Elenin na sua retaguarda. Então foi uma reportagem que chamou muito a atenção. Se isso é verdade, se é real ou não vem o caso. Nós estamos apenas divulgando aquilo que está acontecendo. Avança mais um slide, meu querido. Nibiru, planeta X. Nós vamos ficar aqui. Então, Nibiru, planeta X. Depois nós vamos entender o que significa isso. Então, nós estamos vendo, irmãos, nesta noite, dos sinais que Jesus mencionou, que haveriam de ocorrer nos céus. Jesus disse: haverá sinais nos céus, na lua, nas estrelas, no sol. Os corpos celestes serão abalados, e nós estamos vendo que tudo isso já está acontecendo, já vem ocorrendo, infelizmente, e essa é uma realidade. A igreja também não está atenta para esse tipo de sinal. Alguém tem alguma pergunta? Quer fazer algum tipo de questionamento? Não temos? Eu quero passar a direção do culto em nome de Jesus para o pastor da igreja,
Irmão José Vicente, em nome do Senhor.